Bom dia, pessoal. Então, conforme eu comentei na última aula, faltou resolver alguns exercícios. Vou apresentar os exercícios que faltaram hoje. Os exercícios da página 71, o 29, o 30 e o 31. E os 10 exercícios da lista. Eu vou dividir o vídeo em dois, para não ficar muito longo e muito grande. Então, vou resolver até o exercício número 5, depois da listinha. Depois a gente para e depois faz os últimos 5. Antes de começar, um gráfico que não foi apresentado para vocês, o gráfico da aceleração em função do tempo. O que a gente pode tirar daqui? Bom, movimento MRU-V, movimento com aceleração constante, então é uma linha reta, horizontal, em relação ao eixo X, ela é paralela. Como V é VO mais A vezes T, se eu passar o VO para o lado esquerdo, fico com V menos VO igual a T, ou seja, ΔV é igual a A vezes T. E A vezes T, desse gráfico aqui, é essa área aqui. Então essa área que tem aqui, embaixo da curva, é o ΔV. Tá bem? No exercício da página 29, da página 71, desculpe, o número 29, nós temos um gráfico da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Em função do tempo, um instante 6, um instante 10 e um instante 15. O tempo em segundos. Aqui as acelerações é menos 2, depois o 2 vai estar aqui, o 3 logo para cima, 3 aqui e o 4 aqui. Diz assim: em um teste de desempenho, um carro em movimento retilíneo com velocidade inicial 2 metros por segundo, então temos a velocidade inicial, 2 metros por segundo, é acelerado durante 15 segundos. Observe o gráfico da aceleração escalar do carro em função do tempo. Então no gráfico, tem aqui até o instante t igual a 6, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Muda o sentido da aceleração e entre 6 e 10 ela tem o valor menos 2. E de 10 até 15 a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. Pergunta: calcule em metros por segundo a velocidade do carro após os 15 segundos. Então, conforme eu falei, o que nós temos é que V menos VO é igual a A vezes T, que é a área embaixo da curva. Nós temos como calcular aqui uma variação de velocidade, aqui ΔV1. Aqui embaixo, uma variação de velocidade ΔV2. E aqui, nessa outra porção, uma variação de velocidade ΔV3. Vamos calcular esses valores. Eu vou colocar o ΔV1 aqui em cima. ΔV1 é igual base vezes altura. A base é 6, a altura é 3. 6 vezes 3, 18 metros por segundo. ΔV2
base vezes altura. A base vai do 6 até o 10. Então a base é 4. E a altura é menos 2. Então 4 vezes menos 2. Isso dá menos 8 metros por segundo. E o delta V3, a base vai do 10 até a base é 5. 5 vezes a altura, que vale 4. Então isso dá 20 metros por segundo. Bom, percebam, V menos VO é igual a AT. Bom, então como a velocidade inicial começou em 2 metros por segundo, a gente tem condições de saber qual é a velocidade V2 aqui no instante, V1 aqui no instante t igual a 6. Vou escrever assim, ó. Delta V1 é igual ao V1 em t igual a 6 menos o V0, que é em t igual a 0. Ou seja, o V1 passa o V0 para o outro lado, V0 mais delta V1. Nós temos os valores. V0 vale 2, então o V em t igual a 6 vai ser 2, mais o delta V1, que é 18. Isso vai dar 20 metros por segundo. O delta V2 vai ser a velocidade em t igual a 10, que eu vou chamar de V2, menos a velocidade em t igual a 6, que é V1. Então, V1 era em t igual a 6. Ou seja, se eu quero o V2, ele vai ser o delta V2. Vou passar o V1 para o lado de lá. V1 mais delta V2. V1 mais delta V2. Temos o V1. Então o V2. O V1 vale 20. 20 mais delta V2 menos 8. Menos 8. Isso vai dar 12 metros por segundo. Velocidade em t igual a 10. E por último, a velocidade no final dos 15 segundos, que eu vou chamar de V3. V3. Então, o delta V3. Delta V3 vai ser o V3 menos a velocidade inicial, que valia V2 aqui nesse caso. Ou seja, V3 é igual V2 mais delta V3. Delta V3 foi calculado, valia 20, e o V2 valia 12. Então o V2 vale 12. Mais o delta V3, que vale 20. Então isso aqui dá 32 metros por segundo. Tá bem? Vamos para o próximo exercício. Exercício de número 30. Uma questão da UFPEL, Federal de Pernambuco, UFPE. Um corredor disputa uma competição de 100 metros. Então, delta S, 100 metros. E aí tem um gráfico. O gráfico representa a velocidade escalar do corredor em função do tempo. Então, ele acelera até um certo tempo. Velocidade em metros por segundo. O tempo em segundos. Ele acelera até 4 segundos. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta, inclinada,
aceleração positiva, portanto, inclinação positiva. E daqui para frente ele mantém a velocidade constante em 10. E aqui é o término, o tempo é T maiúsculo. O que ele pede? Na letra A aceleração no instante t igual 2. O t igual 2 está aqui no meio. Como a inclinação da reta é a mesma, em qualquer um dos dois pontos, seja no 2, seja no 3, seja no 1, todos esses pontos se dão com a mesma aceleração. Então vamos calcular de 0 a 4, que é a mesma aceleração para t igual 2. Então o A, delta V por delta T. Então o A vai ser velocidade final 10, velocidade inicial 0, aqui está o 0 da velocidade, está o 0 do tempo. Tá? Dividido por 4 menos 0. Então a aceleração 10 dividido por 4, que dá 2,5 metros por segundo quadrado. Isso responde a letra A. Na letra B, pede o intervalo de tempo para o corredor percorrer os 100 metros. Tá? Bom, então está pedindo basicamente o T aqui embaixo. Tá? Bom, de 0 a 4, a gente tem condições de achar o quanto que ele se deslocou. Lembrem que o gráfico da velocidade em função do tempo, a área aqui embaixo dá o deslocamento. Tá? Vou chamar delta S1. E embaixo da outra curva, aqui, um delta S2. Então o que é o delta S1? É a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então o delta S1, a base vale 4, a altura vale 10, lá em cima, dividido por 2, isso dá 20 metros. Então na primeira parte ele andou 20 metros, então a gente sabe de cara que o delta S2 vai ter que ser 80 metros. Por quê? Porque andou 100. Na primeira parte ele andou 20, na segunda parte ele andou 80. Então, delta S2 é igual a 80. Mas o que é o delta S2? É a base, que é T menos 4, vezes a altura. Base vezes a altura. Então, 80 vai ser igual T menos 4, a base, vezes a altura, que é 10. Passa o 10 dividindo. T menos 4 igual a 80 por 10, que é 8. Então, T menos 4 vale 8. O T vai ser igual, passa o 4 para o outro lado, 8 mais 4, 12 segundos. Então, o T vale 12. Tá? T vale 12 segundos. Tá bem? Quaisquer dúvidas, vocês perguntem para mim na aula de amanhã. Eu vou estar disponível, embora não seja uma aula síncrona. Aí eu posso responder para vocês, vocês chamam do WhatsApp. Se precisar usar o quadro, eu uso o quadro e explico para vocês. Tá bem? Outro exercício de número 31. De número 31. Tem um gráfico que descreve
o movimento de um carro onde a velocidade varia com o tempo. Um gráfico da velocidade em função do tempo, velocidade em metros por segundo também. Em função do tempo, em segundos. Começa aqui em menos 10. Para t igual 2, ela passa aqui no zero. V igual 0. Para t igual 6, ele está no 20. Aqui é o mais 10, aqui é o mais 20. Então sai daqui, faz uma linha reta. Deixa eu ajustar meu gráfico. Seis. Depois ele anda com velocidade constante de 20 metros por segundo até t igual 12. O que ele pede? A aceleração escalar do carro no instante t igual 3. Tá? Então aqui, conforme a gente já respondeu antes, o 3, qualquer instante de tempo, seja o 1, o 2, o 3, o 4, ou 5, ou 6, vai ter a mesma aceleração. Quaisquer desses pontos aqui, a aceleração é a mesma. Então a gente calcula na letra A aceleração para esse intervalo todo, tá? De 0 até 6. Então a aceleração, ΔV por ΔT. Velocidade final é 20. Velocidade inicial é menos 10. Menos 10. Intervalo de tempo, 6 menos o t igual 0. Tá? O zero do tempo está aqui. Ó. Então, 6 menos 0 vai dar uma aceleração. 20 menos com menos dá mais. Vai ficar 20 mais 10, ou seja, 30, dividido por 6, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, pede o deslocamento do carro entre o instante t igual 2 e t igual 12. Aqui não era o 3, era o 2 aqui, tá? Aqui era o 2. Então o 3 era um pouquinho para frente aqui. Mas igual, está em cima da menor reta, vai dar a mesma aceleração. Tá? Do 2 até o 12. Então do 2 até o 12, nós estamos preocupados em calcular esta área aqui, ó. Do 2 até o 12. Isto tudo vai dar o deslocamento. Tá? De 2 até 12. Tá? Então o deslocamento de 2 até 12 vai ser a área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então esse deslocamento que foi pedido, base maior, sai do 2 e vai até o 12, base maior é 10. Base menor, sai aqui do 6 e vai até o 12, então base menor é 6. Mais 6, a altura desse trapézio aqui é 20, vezes 20, dividido por 2. 10 mais 6, 16, vezes 20, dividido por 2, vai dar 20 dividido por 2 é 10, 10 vezes 16, 160. Então o deslocamento, 2 até 12, 160 metros. Se pedisse de 0 a 12, teria que calcular ainda mais esse pedacinho aqui, tá, pessoal? Ó. Mais esse pedacinho aqui.
Aqui é a área de um triângulo, só que vai dar uma área negativa. A base é 2, a altura é menos 10. 2 vezes menos 10 dividido por 2. Ou seja, vai dar menos 10 de deslocamento aqui. Menos 10. Se pedisse o deslocamento total, então, de 0, de t igual 0 até t igual 12, teria lá menos 10 na primeira parte, mais 160. Então, no total, vai dar 150. Tá bem? Deslocamento de 150 ao longo de todo o movimento. Passamos agora para a listinha de exercícios. Primeiro exercício da lista. Um exercício da Unicamp. As faixas de aceleração das autoestradas devem ser longas e o suficiente para permitir que um carro partindo do repouso atinja 100 km por hora em uma estrada horizontal. Um carro popular é capaz de acelerar de 0, então V0 igual 0 km por hora, que é igual a 0 metros por segundo, até uma velocidade de 100 km por hora. Vamos passar para o sistema internacional. 100 dividido por 3,6 dá 27,78. Vamos arredondar. 27,78. Vamos arredondar. 27,8 metros por segundo. Metros por segundo. Em um intervalo de tempo de 18 segundos. Pede na letra A aceleração. A aceleração ΔV por ΔT vai ser 27,8 menos 0, que é a velocidade inicial, dividido por 18. Isso vai dar 27,8 dividido por 18, 1,54 metros por segundo ao quadrado. Qual a distância percorrida em 10 segundos? Aqui eu acho que o autor, quando quis fazer a questão, ele estava pensando em arredondar isso, tá, pessoal? Arredondar para 1,5. Tá? Vamos fazer isso, tá? Vamos arredondar isso aqui para 1,5. Na avaliação vocês usem todos os números, tá? Que para facilitar, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra B, pede o quanto que a distância percorrida em 10 segundos. Então, nós temos ΔS é igual VOT mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS é S menos SO. Tá? Posição final menos posição inicial. Que é a mesma coisa que escrever S igual SO mais VOT mais AT quadrado por 2. O que eu fiz aqui? Eu passei o SO para o lado esquerdo e ficou o deslocamento. Tá? Então, ΔS igual VO. VO vale 0. 0 vezes T. Ele está pedindo em T igual 10. Já vou colocar o 10 aqui. Mais a aceleração. Vamos usar 1,5 vezes 10 ao quadrado, que é o tempo, dividido por 2. Esse termo aqui dá 0. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 1,5 é 150. Dividido por 2, 75. 75 metros. Na letra C, qual deve ser o comprimento mínimo da faixa de aceleração? Então, na letra C,
a gente não vai se preocupar com aquele 10 segundos. Poderia usar aqui o 18 segundos, tá? Para calcular o comprimento mínimo. Ou usar Torricelli com a mesma aceleração que a gente encontrou antes, tá? Então aqui o A a gente achou que era aproximadamente 1,5 metros por segundo ao quadrado. Por Torricelli, V ao quadrado é VO ao quadrado mais 2A delta S. Daí não usa o tempo igual 18, tá? Mas se quiser usar, a gente pode fazer também das duas formas. Velocidade final é 27,8 igual VO, 0, mais 2 vezes 1,5 vezes delta S. Então agora aqui o delta S, 2 vezes 1,5 é 3, vai ficar 3 delta S igual 27,8 ao quadrado, delta S igual 27,8 ao quadrado, é 772,84 dividido por 3, dá 257,6 metros. Primeira forma de fazer, tá? 257,6 metros. Segunda forma é usar os 18 segundos, tá? Vamos deixar aqui no quadradinho e vamos fazer outra forma. Usar os 18 segundos. Eu poderia fazer assim. Delta S é VOT mais AT ao quadrado sobre 2. VO é 0, esse termo nem aparece. Então, delta S igual 1,5, que é o A. O T vale 18. 18 ao quadrado sobre 2. Aqui vai ter o arredondamento, tá? Que eu fiz de 1,5, então vai dar um pouquinho diferente ali. 18 ao quadrado vezes 1,5 dá 486 dividido por 2 dá 243 metros. Mas deu muito errado isso aí, professor. Bom, vamos usar aqui então 1,54, que era o valor que nós tínhamos. Tá? Então, se usar 1,54, 18 ao quadrado, vezes 1,54, dá 498,53. 498,96, desculpe. Dividido por 2, 249,48. Tá? Vamos ver o que houve de errado aqui. 2A. Assim, aqui eu teria que fazer, ao invés de usar lá o 3, que era 2 vezes 1,5, eu teria que usar 2 vezes 1,54, que era 3,08. Tá? E aí a resposta daria 772,84 dividido por 3,08 dá 250,92. Então agora sim. Mas não deu igual. Bom, por que não deu igual? Porque na realidade, quando eu arredondei, eu botei só duas casas depois da vírgula para aceleração. Era 1,54 mais um monte de números. Se usasse todas as casas
ali, aqui e lá na outra conta, os dois valores iam ser iguais. Tá bem? Numa questão, se caísse na avaliação, eu vou aceitar as duas respostas desde que vocês mostrem para mim qual é o número que vocês estão usando aqui. Tá bem? Exercício de número 2. Um veículo penetra um túnel com velocidade de 54 km por hora. 54 km por hora. Vamos passar para o sistema internacional. Divide por 3,6. 15 metros por segundo. Deslocando-se com um movimento uniformemente variado. Então, é um movimento acelerado. Passados 10 segundos, então se ele começou em t igual 0 com 54, o t igual 10 segundos, a velocidade dele é de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. O comprimento, ou melhor, eu misturei as questões. 72 quilômetros aqui. 72 quilômetros. Velocidade de 72 quilômetros por hora. Divide por 3,6. Isso dá 20 metros por segundo. Então temos VO, temos V, temos o T. Dá para achar a aceleração. Ele está pedindo qual o comprimento do túnel. Ele está pedindo ΔS. Tá? Então antes nós vamos precisar saber da aceleração. Para calcular ΔS nós só temos duas equações. ΔS é VOT mais AT quadrado por 2. Ou lá em Torricelli, V ao quadrado é VO ao quadrado mais 2A ΔS. Nas duas equações envolve a aceleração, então nós vamos ter que calcular a aceleração. Qual que vai ser a aceleração? ΔV por ΔT. Então a aceleração, velocidade final é 20, velocidade inicial é 15 e o intervalo de tempo é 10 segundos. Então vai dar uma aceleração 5 dividido por 10, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Se usar nessa primeira equação, ΔS vai ser igual a VO 15 vezes T mais a aceleração 0,5. Já vou botar o T igual 10, tá, pessoal? Levou 10 segundos para sair. 15 vezes 10. 0,5 vezes 10 quadrado sobre 2. 15 vezes 10, 150. 10 ao quadrado é 100 vezes 0,5 dá 50. Dividido por 2, 25. Então aqui ΔS 175 metros. Usando o Torricelli, 20 ao quadrado igual 15 ao quadrado mais 2 vezes 0,5 ΔS. 2 vezes 0,5 é 1. 20 ao quadrado, 400. Vou passar o 15 ao quadrado para o outro lado. 15 ao quadrado, 225. Então vai ficar 400 igual a 225 mais ΔS. Por que só ΔS? 2 vezes 0,5 dá 1. Tá bem? Não precisa escrever ele. Então ΔS
é 400 menos 225, que dá 175 metros. Então são duas formas de fazer, onde a gente chega no mesmo resultado. No exercício tem as opções A, B, C, D e E. Então a resposta correta é a letra B. B de bola. Tá bem, pessoal? Vamos para o exercício 3. Um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma após com velocidade de 10 metros por segundo. O comprimento da ponte é D. Valor. Bom, então temos aqui uma velocidade inicial, VO é 20 metros por segundo. 10 segundos após, então temos o tempo, 10 segundos. A velocidade dele para t igual a 10 é 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Pede o comprimento da ponte. Então tem que lembrar o seguinte, o trem tem o seu comprimento. Vamos pensar o começo do trem andando com essa velocidade. A ponte começou aqui. E lá ao final da ponte, para o trem sair todo, temos que pensar o comprimento do trem. Tá? O comprimento do trem daqui até aqui é 120 metros. 120 metros. Então aqui, depois que ele vai passar essa ponte, ele tem que estar todo o trem aqui pro lado de fora da ponte. Tá? A frente dele vai ter que andar ainda, além do comprimento da ponte, da ponte, que a gente vai chamar de, sei lá, X, ele vai ter que andar ainda mais o comprimento do trem, mais 120. Tá? Bom, com tudo isso, tem esses dados aí em cima. Tá? Vamos fazer o cálculo, então, dessa conta aí. Então vamos fazer. ΔS é igual a V0t mais AT quadrado por 2, ou usa Torricelli. Não vamos precisar da aceleração. Vamos calcular aqui do lado. A aceleração. ΔV por ΔT. Então qual é a aceleração? Velocidade final é 10. Velocidade inicial é 20. Intervalo de tempo é 10. Então ele está freando, dá uma aceleração negativa. Aceleração 10 menos 20 é menos 10 dividido por 10, que dá menos 1 metro por segundo ao quadrado. O que vai ser o ΔS? ΔS vai ser, então, o trem vai percorrer toda a ponte mais 120. Então, X mais 120 igual VO, que é 20, vezes o tempo, que é 10, VOT, vezes 10, mais a aceleração, que é menos 1, vezes o tempo, que é 10, ao quadrado, sobre 2. Vou passar o 120 para o outro lado. X igual menos 120 mais 20 vezes 10. 20 vezes 10, 200. Aqui vai ficar o sinal de menos. Tá? Menos
10 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. Dividido por 2 é 50. Menos 50. Então, o comprimento da ponte é menos 120 menos 50 dá menos 170. Mais 200, isso aqui dá 30 metros. Tá? Então, todo deslocamento 30 metros, tamanho da ponte 30 metros. Tá? Isso dá a resposta da letra E. Então, é uma ponte de 30 metros, mas na realidade o trem andou 30 mais 120, ele andou 150 metros, tá? A frente aqui do trem andou 120 metros, que é o comprimento dele, mais o comprimento da ponte. Então andou 150 metros. Tá bem? Vamos responder o 4, depois a gente para esse vídeo e começa o outro depois, tá? Para não ficar muito longo. Exercício de número 4. Tem um gráfico da velocidade em função do tempo. Velocidade está em metros por segundo. Começa no 0 e vai até 30. No instante t igual a 10. Assim. Então tem um movimento com aceleração positiva, porque a inclinação da reta é positiva. Lembrem o gráfico da velocidade em função do tempo. De 10 até 40 é um movimento com aceleração negativa. E aqui para o 40 ele chega na posição, ou na velocidade, desculpe, de menos 30. Então faz assim. O que pede o exercício? Qual a aceleração do móvel nos instantes de 0 a 10? Uma aceleração que é positiva aqui, nesse pedacinho. Tá? Letra A, aceleração ΔV por ΔT. Temos 2 pontos, tem um ponto aqui, tem uma origem aqui. Com 2 pontos a gente calcula a aceleração. Então, a aceleração. Velocidade final é 30. A inicial é 0, tá aqui o 0 de velocidade. 30 menos 0. Intervalo de tempo 10 menos 0. Tá? Aqui esqueci de colocar que era t. 10 menos 0. Vai ficar 30 por 10, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Positivo, porque a inclinação é positiva. Se fôssemos calcular esse outro pedaço de 10 até 40, a aceleração dá negativa, porque a inclinação é negativa. Tá? Ele pede também de 10 a 40. Tá? Então aqui, na primeira parte, vamos chamar de A1. Na segunda parte, vamos chamar de A2. ΔV por ΔT. Velocidade final é menos 30. Velocidade inicial é mais 30. Menos a velocidade inicial, que é mais 30, dividido por t, que vale 40, menos t, que vale 10. 40 menos 10. Então, a aceleração na segunda parte, menos 30 com menos 30 dá menos 60. Dividido por 40 menos 10, dividido por 30, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. E aqui na outra parte é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá?
Na letra B, diz o seguinte: se em t igual zero, se em t igual zero, o móvel está na posição 50, então ele está dizendo basicamente o SO, posição inicial. Então, letra B, SO vale 50 metros. Qual a sua posição depois de 10 segundos? Então, 10 segundos até chegar aqui, ó. Então, vamos usar a aceleração de 3. Então, SO mais VOT mais AT quadrado por 2. Lembre que o VO vale zero aqui, tá, pessoal? A velocidade inicial partiu do zero, tá? É a velocidade que corta o eixo vertical, tá? O eixo da velocidade. Então, aqui, S igual 50, VO vale zero, mais a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. O tempo vale 10, 10 ao quadrado sobre 2. Então, S vai ser 50 mais 10 ao quadrado. É 100 vezes 3, 300, dividido por 2, 150. Então, aqui da posição dele é 200 metros. Na letra C, pede qual o deslocamento total do móvel entre os instantes t igual 0 e t igual 40. Agora ele está pedindo deslocamento total. Nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, então o mais fácil aqui, ao invés de ficar usando as equações, é calcular as áreas, tá? Então aqui vamos calcular o deslocamento pegando a área desse triângulo aqui. Vamos chamar de delta S1. E a área desse outro triângulo aqui, que a gente vai chamar de delta S2. Vamos calcular. Delta S1, essa aqui é a letra C. Delta S1, base vezes altura, dividido por 2. Qual é a base desse triângulo? Nós não perguntamos aqui quanto que custa aqui, ó, tá vendo? Quanto que cruza aqui, nós vamos ter que descobrir esse tempo aqui. Tá? Isso é fácil de fazer. Nós vamos precisar desse tempo aqui, senão não dá para calcular as áreas. Tá? Vamos fazer. Pelas áreas vai ficar mais difícil do que fazer pela equação. Pela área eu vou ter que saber esse tempo. É o tempo para o qual a velocidade fica igual a zero. Então vamos fazer assim. Velocidade igual a zero. Então V é VO mais AT. A velocidade é zero e a velocidade inicial é 30. Não é 30, tem que saber lá em cima quanto vale. Não vai dar certo assim. Temos que fazer pelas equações horárias mesmo. Letra C. Então vamos calcular o quanto que se deslocou de 0 até 10. Delta S de 0 até 10 vai ser VOT ao quadrado, VOT mais AT quadrado por 2. VO vale zero, então esse termo aqui é zero. VO parte do zero. 0 a 10. Vai ser o A, que é 3. 3 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Vai dar 300 dividido por 2, que é 150. 150 metros. O deslocamento de 10 até 40, a gente vai precisar do VO. De qualquer forma, tem que saber o VO lá em cima, tá, pessoal? VOT
Vamos achar o VO antes. Tá? Preciso saber qual é a velocidade que corta o eixo lá em cima. Eu sei que a aceleração vale menos 2. Lá em cima, o que tem de característica? Nós temos o seguinte, tá? De 0, de 10 até 40. V é igual VO mais A vezes T. Nós temos a aceleração que vale menos 2. Tá? Então, V é igual VO menos 2 vezes T. Também sabemos que a velocidade aqui vale menos 30 quando o tempo for 40. 2 vezes 40. Então, a velocidade inicial dessa porção de movimento, que é lá em cima, onde corta o eixo vertical, vai ser dado por 2 vezes 40 é 80, passo para o outro lado, vai ficar VO igual 80 menos 30, 50 metros por segundo. Então, nós temos o VO para a segunda parte do movimento, tá? De 10 a 40 segundos. Então vamos calcular o quanto que se deslocou. Quanto que se deslocou? Deslocamento de 10 até 40 é VOT mais AT quadrado sobre 2. A aceleração era menos 2. Então, esse deslocamento aqui, de 10 até 40, é o VO, que vale 50, vezes o tempo, ao final de 40, é o intervalo de tempo de 10 até 40, que é 30. Tá? Vezes 30 segundos. Lembram do gráfico? Saía do 10 lá em cima, o tempo era, a velocidade era 30, o tempo era 10, de 10 até 40. Então andou 30 segundos com essa aceleração. Mais a aceleração que valia menos 2, o tempo que é 30 ao quadrado sobre 2. O 2, menos 2 com o 2 dá para dividir, sobra 1. Então isso aqui dá 50 vezes 30, dá 1.500. 1.500 menos 1 vezes 30 ao quadrado, que é 900. Menos 900. Então o deslocamento de 10 até 40 é de 1.500 menos 900 dá 600. 1.500 menos 900, 600. 600 metros. Então, no total, ele andou 150 metros na primeira parte, mais 600 na segunda parte. Então, o deslocamento total dá 150 mais 600, 750 metros. Tá bem? Vamos fazer uma pausa aí e vocês começam depois no próximo vídeo a olhar novamente, tá? Então, vamos tomar uma água, tomar um chimarrão. Olhem aqui como é que foi apresentado. Se tiver dúvida, pergunta para mim, tá? Durante o horário da aula de hoje, né? E aí vocês esclarecem comigo, tá bem? Vamos parar aqui, façam um intervalo, depois eu continuo do 5 ao 10.